E aí, pessoal, nessa aula de número 2 hoje, a gente vai desenhar uma dobradiça de uma porta. Ela tem duas peças, então eu vou ensinar vocês a desenharem a primeira peça. E a segunda peça eu vou desenhar ela e vou colocar o link aqui embaixo na descrição. Então vai ser um vídeo bem rápido, em que só vai ser a gravação na minha tela enquanto eu construo essa peça. Porque ela vai ter todas as medidas iguais a essa primeira peça que eu vou ensinar vocês a desenhar, com exceção do posicionamento de alguns detalhes, ok? Então, espero que seja produtivo e que tu aprenda muitos recursos comigo aqui nessa aula. Vamos pro vídeo. Então, pessoal, essa é a peça que a gente vai desenhar. Depois de pronta essa peça, a gente vai desenhar essa aqui, que é o encaixe dela. Uma vai na porta e outra vai fixado na moldura, né, que suporta a porta. Para começar, a gente vai desenhar ela em duas etapas. Na primeira, a gente vai desenhar essa chapa. Ela tem 75 milímetros aqui no comprimento e 25 aqui. E para começar a desenhar ela, a gente vai usar a vista superior, que é como se a gente estivesse olhando ela assim. Se fosse uma vista frontal, a gente estaria olhando ela assim. Assim eu não tenho a noção dos furos, né? Então a superior eu consigo ter noção onde é que estão os furos. Mas os furos vão ficar para a próxima aula. Só vou desenhar essa chapa e vou desenhar esse detalhe. Tá? Esse detalhe eu quero que note que a chapa aqui, ó, ela é bem retinha, mas quando começa o detalhe, ela tem uma curvatura para baixo. A chapa aqui, ela é reta aqui, mas aqui assim, nesse ponto, começa uma curva para cá. Esse buraco tem 5 milímetros de diâmetro, e notem que aqui não é, ele não é soldado, né? Ele tem um espaço vazio aqui, bem pequeno, e desse lado também tem, assim como o do meio. Notem que o detalhe do meio, do encaixe, ele é um pouco maior, tá? Esses aqui tem 10, esse aqui também tem 10, e esse aqui é um pouquinho maior, ele tem 25. Então essa é a peça, vamos pro vídeo. Então, pessoal, para a gente começar a nossa aula de SolidWorks hoje, a gente vai nessa folha em branco, que é novo, seleciona a peça, ok. Então agora a gente começa pelo plano superior. Como eu mostrei para vocês no início do vídeo, né? A gente seleciona o plano superior, botão direito sobre ele, e vai nesse ícone aqui, esboço. Como a gente precisa fazer um retângulo para representar aquela chapa, a gente pode começar pela ferramenta retângulo, certo? Seleciono ele, retângulo de canto. Pode ser também retângulo central, mas eu prefiro o retângulo de canto. É só clicar nessa seta aqui do lado e ele apresenta todos os tipos de retângulo que o SolidWorks permite trabalhar. Seleciono a origem dos meus planos. O meu desenho fica fixado na origem, certo? Seleciono aqui, arrasto e solto. Dou um ESC para sair do comando. E agora eu preciso dar uma dimensão para essa minha peça. Então eu vou na ferramenta Dimensão Inteligente. Eu clico sobre uma das arestas e digo que essa aresta maior tem 75 milímetros e essa menor 25. Dou um ESC para sair do comando e pronto. Note que todas as linhas estão em preto, todas as linhas estão definidas. Só que agora eu preciso tornar esse esboço em 3D. Então eu preciso de um recurso do SolidWorks. Então eu vou na aba Recursos. Então, na aba Recurso, eu preciso dar um ressalto para essa minha peça. Eu preciso que ela tenha uma espessura. Eu clico em Ressalto Base Extrudado. Ele apresenta aqui o que ele vai fazer. Às vezes não é muito visível, então eu vou mexer um pouquinho aqui para entender o que ele está fazendo. Então, ele está fazendo a partir do plano. A partir do plano que eu desenhei. Aqui está a origem, que eu fixei, meu desenho no início. E aqui embaixo está o meu desenho. Então, a partir do meu desenho 2D, ele está gerando 3D. Eu vou deixar em cego, que isso quer dizer que é a partir do meu desenho. Ou posso usar plano médio, daí ele deixa o meu desenho na metade e ele dá um ressalto de 5 para essa direção para cima e 5 para essa direção para baixo. Mas eu prefiro deixar sempre cego. E essa espessura a gente vai trabalhar com 2 milímetros. Dou um OK, pronto. Aqui está a nossa chapa de 25 por 75 por 2. Então agora é onde a nossa aula começa a ficar realmente interessante. Eu vou precisar desenhar aquele detalhe do encaixe do pino. Para isso eu preciso de uma vista lateral. Essa aqui é a minha vista frontal, olhando ela pelo lado maior, pela face maior. Essa aqui é a minha vista superior e essa aqui será a minha vista lateral. Então eu vou selecionar essa face, botão direito sobre ela, normal A. Tá? Tem essa opção aqui, normal A. Pronto, agora estou vendo ela a 90 graus. Então eu clico novamente sobre ela, sobre essa face, com o botão direito e vou em esboço. Então eu estou trabalhando no plano dessa face. Para eu desenhar aquele detalhe, tinha uma leve curvatura antes de começar
antes de começar o círculo que gerava o centro do buraco em que vai inserir o pino. Então eu seleciono o comando linha. No comando linha, eu clico em qualquer lugar por aqui, tá? Sem me preocupar com dimensão, com ângulo, e vou até surgir essa bolinha aqui no meu mouse. Isso é o encontro das duas linhas aqui, na vertical e na horizontal. Clico ali e arrasto para baixo até chegar no outro ponto. Essa linha aqui é muito importante, essa vertical que eu vou criar, para ela fechar o meu desenho. Senão depois o meu desenho fica aberto. Se eu largar a linha aqui, ó, pegar novamente o comando linha e começar por uma linha aqui, a direção na horizontal aqui, ó, é o meu eixo Z. Então esse desenho, esse esboço aqui que eu estou criando a partir dessas duas linhas, ele vai ficar em aberto nessa direção aqui de Z. Então é muito importante que eu crie uma nova linha aqui, ó, na vertical, e que feche esse desenho no eixo Z. Isso é muito importante na hora de fazer um esboço. Às vezes pode dar algum erro na hora que for dar o recurso 3D para o nosso esboço. Ele vai dizer que tem contornos em aberto e não vai permitir. Então agora que eu já comecei meu esboço, eu preciso dar uma dimensão para essas linhas. Mas antes, eu quero criar uma relação entre elas. Então eu vou clicar sobre uma, com o Ctrl clicado, seguro o Ctrl e clico sobre a outra. E aparece essa aba de adicionar relações. Eu quero que elas sejam paralelas e iguais. Pronto. Note que surgiram esses quadrados aqui em verde. Isso são as relações. Se eu posicionar meu mouse em cima, ela está dizendo que elas são paralelas. Se eu posicionar meu mouse em cima da 3 aqui, está dizendo que elas são iguais. Então eu dou um ESC, dimensão inteligente, vou dar a medida de uma delas. É muito importante isso aqui, ó. 4,85 está me dizendo que é a distância entre pontos. Agora, se eu arrastar meu mouse para o lado, está me dando 4,95. Esse é o meu comprimento da reta. É nele que eu quero trabalhar. Eu vou dizer que tem 4 milímetros. Note que o comprimento da outra já mudou, porque elas têm essa relação de igual. Agora eu vou fazer aquela inclinação. Dimensão inteligente novamente. Clico sobre essa aresta aqui da nossa chapa e clico sobre essa nova linha de construção que a gente criou. Essa linha de esboço. Note que foi aberta uma dimensão de ângulo. Eu arrasto até onde não vai me atrapalhar muito no desenho. E digo que tem 175 graus. Ou seja, 5 graus negativos aqui com relação à horizontal. Ah, Lucas, mas como tu descobriu esse ângulo? Bom, quando tu vai criar um produto, tu não tem uma ficha técnica de um produto, não tem como tirar uma medida de um produto que não existe ainda. Eu tirei a medida de uma dobradiça metálica que eu tinha aqui em casa, mas às vezes tu vai ter que criar. Tu vai ter que pensar quanto que ficaria bom um ângulo aí, tu vai ter que fazer da tua cabeça. Eu procurei não usar transferidor, não medir com precisão o ângulo, só me preocupei mais com as medidas. Eu percebi que se eu deixasse 175 ficaria bom o meu desenho. Então é essa parte da criatividade que tu tem que ter enquanto usa o SolidWorks. Então agora continuando, a gente precisa começar a desenhar aquele meu círculo, né? Onde vai inserido o pino dentro. Então eu vou pegar uma linha auxiliar de construção. Eu vou aqui do lado da linha de centro. Então ela vai nos permitir, nos ajudar a construir o nosso esboço. Ela não vai aparecer de fato no desenho, né? Então agora eu vou dar a dimensão do raio do nosso círculo, tá? Do nosso centro do detalhe. Note que vai aparecer essas linhas amarelas, que são uma relação, elas têm uma relação com essa linha que eu estou usando como base, essa linha preta aqui. Eu vou deixá-la 90 graus com essa linha, não vou deixá-la na vertical, eu quero deixá-la na 90 graus perpendicular a essa nossa linha de construção, para o nosso centro do círculo ficar tangente a esse ponto aqui embaixo, nosso ponto inicial. Dou um ESC, pego a nossa ferramenta de dimensão inteligente, clico sobre ela, novamente, ó, está dando a distância entre pontos, eu arrasto meu mouse um pouquinho para baixo, clico aí e digo que tem 2,5. Por que 2,5? Porque o diâmetro do nosso pino é 5. E esse aqui é o nosso raio. Então é a metade. Agora eu vou selecionar o círculo. Seleciono o círculo de ponto central. Clico no fim do nosso raio aqui, na medida do nosso raio. E vou até lá embaixo. Até o meu ponto inicial. Note que vai ficar tangente a esse ponto. Clico aqui, solto. Vou novamente lá no nosso centro. Clico sobre ele. Vou até lá embaixo. E esse círculo, ele não vai ficar tangente. Perceba que aqui tem uma intersecção das linhas. É um defeito do nosso desenho. Mas eu não vou me esquecer disso aqui e depois eu vou ensinar a ferramenta a parar entidades, tá? Agora note que o nosso desenho, ele tem essa parte em branco aqui. Isso quer dizer que o nosso desenho, ele não está fechado. Então, eu preciso introduzir a ferramenta a parar entidades. Ela nos permite apagar a parte do desenho que a gente não quer. Então, antes de mostrar ela, eu preciso fazer uma nova linha.
preciso pegar a nossa linha auxiliar de construção, nossa linha de centro. Eu vou no centro da nossa circunferência, clico. Eu só não quero que essa linha que eu construí corte além dessa linha aqui. Eu quero deixar um espaço entre essa linha e essa linha, certo? Então eu não posso cortar além desse ponto aqui, ó. Agora eu vou utilizar ferramentas aparar entidades. Eu pego ela e eu deixo ativado aparar até o ponto mais próximo. Então eu vou começar a apagar as linhas que eu não quero. Por que eu não podia apagar além desse ponto aqui, ó? Botar essa linha aqui além desse ponto? Porque eu quero apagar só essa linha aqui, ó. Quero deixar um espaço vazio aqui. Agora eu preciso apagar também essa parte da circunferência. Note que a ferramenta vai permitir apagar só até interseccionar com essa linha e até o nosso ponto inicial aqui. Então eu clico aqui e pronto. Agora eu ainda tenho partes para apagar. Eu tenho essa aqui embaixo, que vai permitir o meu desenho ficar fechado aqui. E eu ainda tenho aquilo lá embaixo, eu não posso esquecer. Tem que apagar essa parte de fora aqui. Eu posso dar um OK. O meu desenho ainda não fechou. Por que ele ainda não fechou? Porque essa linha aqui, ela não é uma linha de esboço, ela é uma linha auxiliar de construção. Então, se eu apagar ela, vai notar que aqui está aberto o meu desenho ainda. Então, eu preciso construir uma linha de esboço. Vou pegar uma linha e conectar os dois pontos. Isso quer dizer que o nosso desenho está fechado, eu posso dar uma dimensão 3D. Mas eu ainda consigo movimentar aqui, ó. Tá? Ainda consigo movimentar. Então, para fechar esse meu desenho, de fato, pego a dimensão inteligente, clico nesse ponto e nessa linha aqui. Tá? Posso fixar em 0.3. Parece grande esse espaço, mas a gente tem que pensar que a gente está trabalhando em milímetros. E isso aqui são 0.3 milímetros. É um espaço bem pequeno mesmo. Agora eu preciso dar o recurso 3D. Então, ainda dentro do esboço, eu vou em Recursos, Ressalto Base Extrudado. Seleciono. Mexer um pouquinho a peça aqui para entender o que ele está fazendo. E eu noto que ele está mandando para fora, né? Para fora da nossa peça. Eu quero que ele mande para o outro lado. Então eu vou em Inverter Seleção, Inverter Direção, né? Clico e pronto. Ele está indo para dentro da nossa peça. Eu vou dizer que tem 10 milímetros. Um Enter. Está pronto. Está criado o nosso recurso. Agora eu vou apresentar para vocês o recurso padrão linear. O meu recurso padrão linear, ele permite replicar uma peça que eu já criei, um detalhe que eu já tenha criado no meu esboço, sem eu precisar criar um novo esboço para esse novo detalhe. Tá? Então é mais ou menos um Ctrl+C, Ctrl+V. Então eu seleciono o meu ressalto aqui do lado, na nossa árvore de construção, e vou em padrão linear. Seleciono a direção. Eu preciso dizer qual é a direção que eu quero que ele trabalhe. Então eu preciso selecionar um plano. Né? Se eu quisesse que ele fosse para cima ou para baixo, eu selecionava esse plano aqui. Mas como eu quero que ele vá aqui para o fundo, porque é aqui que esse detalhe é igual a esse que eu já construí, eu quero que ele ande no eixo. Vamos olhar de frente aqui na vista frontal. Eu quero que ele ande no eixo X. Olha aqui embaixo, aqui na minha esquerda, aqui os meus eixos. Quero que ele ande da esquerda para a direita. Então eu seleciono esse plano aqui. Note que ele já começou a dar uma ideia de como fica o nosso padrão linear, como fica o nosso detalhe replicado na nossa peça. Só que, de novo, ele mandou para fora da nossa peça. Às vezes o SolidWorks não entende onde é que está construída a nossa peça. Então a gente bota em inverter direção. Clico uma vez e pronto, ele começa a ir para dentro da minha peça. Só que ele ainda não está onde eu quero. Então vamos pensar. Essa peça tem 10 milímetros. A minha chapa tem 75. E eu estou trabalhando no início, né? No início do meu detalhe. Então eu tenho que a minha referência, a minha distância é a partir dessa face aqui. Então eu já calculei e eu sei que se eu colocar 65 unidades, eu não preciso de recurso, não preciso de opções. Estou trabalhando só na direção 1. Se eu botar 65, vou gerar minha peça, eu sei que vai ficar certinho. Eu vejo que fechou, está certinho, é ali que eu quero. Pronto, posso dar um OK. Dou um OK. E tá
replicado o meu esboço lá do outro lado, certo? Essa é a ferramenta padrão linear. Então agora eu preciso fazer o detalhe aqui do centro, certo? Ele tem exatamente o mesmo esboço do meu 2. Para evitar trabalho, o que eu posso fazer? Eu posso copiar o meu esboço 2, seleciono ele, Ctrl C, está copiado. E por que eu não posso também adicionar um padrão linear para esse do centro? Porque ele tem um comprimento diferente, ele tem 25 no comprimento. E esse meu detalhe, ele tem 10. Se eu adicionasse um padrão linear para esse do centro, eu não tenho como dar uma dimensão diferente desses 10. Tudo que eu mudar nesse aqui também vai alterar nesse, porque ele é exatamente uma cópia desse meu inicial, desse meu primeiro esboço. Então, como esse do centro é diferente, ele tem 25 milímetros, eu não posso simplesmente dar um padrão linear para ele, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar o esboço, vou selecionar esse plano, essa minha face do meu desenho, da minha peça, botão direito sobre, esboço. Então, foi criado o meu esboço 3. Botão direito sobre ele, normal A. Já posso colar aqui aquele meu esboço. Ele vai aparecer em qualquer lugar, mas ele não está posicionado corretamente. Então, o que eu vou fazer? Seleciono este ponto, com o Ctrl clicado, seleciono este ponto aqui, ó, e eu venho na minha aba de relações e digo que eles são coincidentes. Ele já foi para o lugar certo, para o lugar que ele tem que estar, exatamente. Dou um OK, girar um pouquinho, e eu vejo que ele está exatamente sobre aquele meu detalhe que eu já criei. É ali que ele precisa estar. Só que, quando der o meu recurso 3D, ele não pode estar sobreposto a isso que já existe, certo? Então eu vou ensinar um recurso um pouquinho diferente, mas que é dentro do ressalto extrudado também. Então eu seleciono o ressalto base extrudado. Eu digo que sim, ele tem 25, né? O comprimento dele, a profundidade dele é 25. Só vou inverter a direção para dentro da minha peça. Só que eu não quero que esse recurso seja feito a partir do meu esboço. Eu quero que ele tenha uma distância entre o meu esboço, que está aqui em azul, são essas linhas em azul. Quero que ele tenha uma distância entre o meu esboço e o recurso. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou nessa aba D. Ao invés de ser plano de esboço, eu seleciono Offset. O meu Offset, ele quer dizer distância, espaço. Espaço entre o quê? Espaço entre o plano de esboço e o meu recurso que eu estou criando. Então, eu vou dizer que tem 25. Ele foi para o lado errado, de novo. Então, eu só inverto a direção e pronto. Ele está criando exatamente onde eu preciso. E essa distância é 25, por quê? Vou girar a peça. Porque eu estou considerando o meu esboço, mais o comprimento do detalhe que eu já tenho, e mais o espaço que eu quero que tenha entre esses dois detalhes. Então, como essa tem 10 e o espaço entre eles dois eu quero que tenha 15, 10 mais 15, 25, certo? Já posso dar um OK. E o meu ressalto extrusão 3 apareceu. Tá? Então, a gente termina aqui a nossa dobradiça. Na próxima aula, a gente vai fazer os furos nessa chapa e alguns detalhes desses furos. Também vamos terminar algum detalhe aqui nessas quinas dessa peça. E vamos desenhar o pino que vai aqui dentro e que une as duas chapas da dobradiça. Ok? Então, não se esqueça de deixar a curtida no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima.